Ainda estamos no início de abril, mas a movimentação política não para. Estamos acompanhando aí em todas as emissoras essa mobilização em Brasília, mudanças de políticos de cargos, mudanças também aí de partidos. Para falar um pouquinho sobre as situações, quero chamar agora a Laura Marques, lá em Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. Olha, os discursos do presidente, eles foram muito ríspidos novamente, né? Em relação aí à democracia, ao Supremo. E hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, falou sobre o assunto. O que ele disse, Laura? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está conosco aqui na TV Diversa nessa sexta-feira à noite. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre esse embate todo. Nesse mesmo evento em que o presidente Jair Bolsonaro exaltou a ditadura, mais uma vez, como ele sempre faz, ele também fez algumas declarações contra o STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele criticou diretamente uma decisão da ministra Rosa Weber em que ela negou arquivar um processo contra o presidente Jair Bolsonaro. Processo esse que o PGR Augusto Aras tinha pedido o arquivamento, mas que a ministra Rosa Weber entendeu que não, que na realidade o PGR deveria reanalisar esse caso e não iria arquivar essa situação. A gente está falando aqui de um caso em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado por prevaricação no caso de compra de vacinas da Covaxin. É um caso que teve bastante repercussão ao longo de 2021. Ele foi então acusado de prevaricar. O PGR Augusto Aras pediu o arquivamento desse processo, mas a ministra Rosa Weber entendeu que não, que é necessário ainda julgar esse caso. E aí, durante esse evento, o presidente Jair Bolsonaro falou que algumas pessoas deveriam simplesmente colocar a toga e calar a boca. Esses foram os termos utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, falou que o país tem poucos inimigos, mas que os inimigos estão na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Praça dos Três Poderes inclui o Congresso Nacional, o Judiciário, o STF e também a Presidência da República, né? A gente está falando aqui do Executivo. Então, ele diz que os inimigos do Brasil estariam nessa praça, no caso, fazendo uma referência ao Legislativo, aos deputados, senadores e ao Judiciário, que seria principalmente o Supremo Tribunal Federal. Exatamente um dia depois dessas declarações bastante graves do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, veio a público durante um evento para dizer que a justiça eleitoral está sob ataque e que é necessário protegê-la e também proteger a democracia. De acordo com o ministro Edson Fachin, existe um circo de informações falsas, conspiratórias nas redes sociais, exatamente, que podem afetar as eleições desse ano. Ele fez essas declarações durante um evento que aconteceu com presidentes dos tribunais regionais eleitorais do Nordeste. E aí, durante essa fala dele, esse discurso, ele fez esse alerta e afirmou que o único objetivo da Justiça Eleitoral em 2022 é garantir que o resultado das urnas das eleições venha a condizer com o que quer o povo brasileiro. Ele faz essas declarações exatamente um dia depois que o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar fortemente a justiça brasileira. Então, esse embate ainda está bastante latente, Elias. A gente viu isso acontecer ao longo de 2021 com muita força, em que o presidente Jair Bolsonaro criticou diretamente, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que deu várias decisões contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, agora a Justiça Eleitoral está muito preocupada que informações falsas que circulam nas redes sociais, principalmente redes bolsonaristas, possam afetar o resultado das eleições de 2021. A gente viu acontecer lá nos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump, que circulava muitas informações falsas nas redes sociais também. Toda essa movimentação dos trumpistas nos Estados Unidos fez com que houvesse uma invasão ao Capitólio, que seria o equivalente ao Congresso Nacional norte-americano. Depois que houve o resultado das urnas, em que Donald Trump não venceu, houve uma invasão
reação de trumpistas que acreditavam piamente que informações que circulavam nas redes sociais de que o resultado das eleições era falso, de que isso seria verdadeiro, e provocou, inclusive, acabou finalizando com 5 mortes dentro do Capitólio. A gente não quer ver uma situação, um agravamento disso, como aconteceu nos Estados Unidos. Isso não pode acontecer aqui no Brasil. Então, por isso, todos esses alertas do presidente da Justiça Eleitoral. Elias. Pois é, Laura, esse ano a gente tem que ficar muito atento a essas movimentações em Brasília e entender também a importância, em analisar um discurso. E quando eu digo importância em analisar um discurso, é porque política, de fato, é ação e também esses discursos que acontecem o tempo todo. Me preocupa bastante quando se fala, por exemplo, em inimigos, Os nossos inimigos estão na Praça dos Três Poderes. Será que a gente consegue realmente entender o cenário político como inimigos? A oposição em toda democracia, ela é fundamental. Ela é necessária, os poderes precisam trabalhar em harmonia. Afinal de contas, ninguém pode aí dominar, mandar sozinho num país democrático. Nós temos os poderes justamente para que as coisas andem em equilíbrio. Vamos precisar ficar muito atentos e lembrar que o maior inimigo de qualquer nação geralmente está ali a fome, a corrupção, a miséria e tantas pessoas que sofrem nas filas de hospitais esperando atendimento digno. É isso que o povo brasileiro quer ver, é isso que as pessoas precisam entender e, claro, mudarmos essa realidade tão dura do nosso povo. Vamos continuar aqui passando para vocês toda a situação em Brasília, mas também trazendo, sem dúvida alguma, os questionamentos necessários para a sua decisão. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.